Daqui, assim que terminar a aula, eu já vou passar para vocês a primeira gravação. Porque às vezes demora, porque quando encerra a aula, ele começa a gravar o que foi falado, e às vezes demora até 4, 5 minutos. Aí eu já jogo no YouTube lá, todos os vídeos de todas as aulas estão no YouTube, ok? Então, qualquer coisa, eu jogo o link no grupo de vocês, é só clicar lá ou então ir para o YouTube, que as aulas estão gravadas, tá? Então, a gente estava falando aqui da responsabilidade, né? Na execução de qualquer tarefa, nós precisamos, porque muitas vezes se a gente deixa de ter essa responsabilidade, a gente pode levar sérios problemas para a empresa. E dentro da teoria da contabilidade, é, nós precisamos sempre. Eu estou bem, José Eduardo, e você? Eu vi aqui que você conseguiu entrar agora. Então, nós precisamos sempre, dentro da teoria, ela nos mostra que a gente precisa preservar o patrimônio, e a falta de responsabilidade pode custar caro para a empresa. E outro link em que ele cita aqui, dentro dos princípios da ética profissional, é a iniciativa. É engraçado, né, gente? Você falar assim, é a iniciativa. A gente nunca ouviu essa palavra dentro de uma ética, né? Te colocar no grupo, você não está no grupo do WhatsApp? Não. Coloca seu telefone aí que eu vou passar para representante. Ou então, coloca seu telefone para mim, que eu vou pedir para colocar você no grupo hoje ainda, tá bom? Então, gente, a gente está conversando com o aluno, né, aqui no bate-papo, a questão do que nós falamos aqui agora da ética também, é a questão da iniciativa para buscar solucionar questões apresentadas. Gente, tem gente que é parado demais da conta. Tá vendo a coisa acontecer e não faz nada. Isso, eu vou anotar o telefone aqui do menino aqui e já vou passar para a representante colocar você no grupo da turma. Obrigada. Então, gente, tem pessoas que não têm iniciativa, e a gente está com os demonstrativos, você sendo um profissional da contabilidade, a iniciativa ela vai contribuir muito com a sua vida profissional, porque quando você tem iniciativa, mesmo desconhecendo os fatos, mas você vai buscar solucionar, entendeu? Então, nem sempre nós sabemos tudo. Não, a gente vai morrer e crescer aprendendo. Agora, o que nós não devemos deixar é de tentar, ou seja, de ter essa iniciativa para buscar essas soluções desses problemas ou questões que são apresentados dentro da contabilidade ou dentro da nossa área profissional. Então, aqui, ó, dentro da ética ainda, ele fala que exercer a profissão com zelo, diligência, honestidade, capacidade técnica, observando, olha aqui, isso aqui que é importante, ó, observando as normas brasileiras de contabilidade. Gente, a gente vai falar muito sobre isso no decorrer da disciplina, tudo, porque dentro da teoria tem outros cuidados que devem acontecer, mas assim, exercer a profissão com zelo, quando eu tenho zelo, é a mesma coisa de você ter zelo com você. Você não vai ficar doente, você concorda? Você pode até ficar doente, mas quando você tem zelo com você, uma alimentação saudável, você cuida do seu corpo, você evita muita coisa que vai te fazer mal, isso é zelo, né? Então, a chance de você ter uma saúde é maior, assim é na empresa, assim é na minha vida profissional. A honestidade, eu acho que isso aqui não devia nem ser comentado, porque a honestidade, a gente tem a obrigação de ser honesto. A capacidade técnica, né? O que, que é? A minha capacidade profissional. Muitas vezes eu não sou apta a trabalhar sempre com essa capacidade, porque às vezes eu não sei. Mas o que, que eu vou fazer? Eu vou ter iniciativa, por isso que ele está dentro da ética, eu vou buscar conhecimento.
Quando eu formei, eu não sabia nada, gente, nada. E foi assim, no dia a dia, no decorrer do dia a dia, que tudo que vai aparecendo, no meu ponto de vista, é uma porta que está se abrindo, mesmo você não sabendo, né? Mesmo você não sabendo aquilo ali, quando abria uma porta, e até hoje é assim, de uma coisa desconhecida, eu vou atrás, até eu conseguir. Entendeu? Então, isso é buscar capacidade. A capacidade, a gente não acha ela pronta, a gente adquire ela, né? E essa questão da ética, ela tem tudo a ver com as normas brasileiras de contabilidade. Por quê? A ética eu trago de berço, depois vem a ética profissional, mas depois vem a ética profissional da contabilidade. Então, ela é mais um somatório. Primeiro eu preciso ter ética, depois eu preciso ter ética profissional, e depois eu ainda tenho que seguir a ética profissional do contador. E a legislação que é exposta ao profissional da contabilidade vigente, ou seja, muda. Então, vigente é a que está valendo agora. Para quê? Para resguardar o interesse público e o interesse dos meus clientes, dos meus empregadores, sem prejuízo da dignidade, eu gosto muito dessa palavra, dignidade, e da independência profissional. Por quê? O que tem a ver com a independência profissional, gente? A partir do momento que eu estou presa por falta de ética a uma pessoa ou a uma situação, eu perco a minha independência profissional. Eu deixo de ser livre e aí eu estou na mão de outras pessoas. Então, essa questão é muito perigosa, né? A minha independência profissional é quando eu falo assim, eu estou tranquila, eu não tenho problema com ninguém profissionalmente e não tenho nada a temer. Ou seja, eu não fiz nada que vá me prejudicar. Então, isso aí é eu não me preocupar com a minha independência profissional. Vocês estão observando aqui, ó. Primeiro, eu trouxe algumas questões do Código de Ética do Profissional de Contabilidade. Nós temos, enquanto profissional da contabilidade, nós temos um Código de Ética. Esse Código de Ética do Profissional da Contabilidade, ele foi elaborado pelo CFC. Mas só para a gente ver aqui essa figura, olha, tá vendo? Uma pessoa oferecendo dinheiro para um contador. E ele fez assim com a mão, dizendo que não queria. Acontece, acontece. Então vamos ver aqui o que fala sobre isso. No dia 1º de junho deste ano, isso aqui não é agora, tá, gente? Foi em 2019. No dia 1º de junho entrou em vigor o novo código ou a atualização do novo Código Profissional do Contador. E já existia, mas um antigo. Aí, em junho de 2019, houve algumas alterações que a gente vai falar dela. Então, o Código de Ética do Profissional de Contabilidade, ele é um conjunto de normas que faz parte das normas brasileiras de contabilidade. Esse Código de Ética, ele vai trazer várias normas que o profissional da contabilidade ele deve seguir. Ele deve sempre estar seguindo esse Código de Ética. Profissional, então esse aqui é um código, olha aqui, ó, as normas brasileiras de contabilidade. Quais normas? Profissional. Essa aqui é uma norma. Então, acho que vocês até estudaram isso, ou então vão estudar agora em perícia contábil, que existe as normas gerais de contabilidade. Essa foi aprovada pelo Conselho Federal de Contabilidade em 2019. Antes já existia, isso aqui foi apenas uma norma geral, ela houve uma mudança. Então, aqui ele fala, ó, houve profunda atualização do código para adequá-lo à realidade recente da profissão, que tem passado por período de incertezas, evolução em decorrência das inovações tecnológicas
explica o presidente do CFC. Ou seja, a contabilidade ela está em constante mudança. A gente vai ver, talvez na próxima aula, o tanto que a contabilidade mudou. Mudou muito. Aquela contabilidade de antigamente não existe mais. Hoje, a contabilidade ela é outra. Mudou muita coisa que a gente vai falar depois. Então, houve sim uma profunda atualização desse código de ética, porque mudou tudo. O novo conteúdo agora, ele vai, que mudou em 2019, está falando agora, mas naquela época, né? O novo conteúdo ele vai substituir o código de ética da época, né? Que era de 1996. Ou seja, demorou quantos anos para a gente poder, para que esse código de ética fosse mudado. Vocês observam aqui, ó, que tem uma carteirinha. Essa é a nova carteirinha, gente, do CFC. Se der tempo, né, no decorrer do semestre, a gente vai falar do CFC e eu vou trazer essa carteirinha de novo. Mas se você tiver com essa carteirinha na mão, vocês observaram que ela tem até um chip, né? Você nem precisa andar com a identidade. A própria carteirinha do CFC, ela já é um documento que requer todos os critérios que um ser humano precisa. Então, ela tem valor, ela é aceita como um documento seu, que não precisa nem de você carregar a sua identidade. Por que eu trouxe essa carteirinha agora nessa aula, né? Que não tinha nada a ver uma carteirinha com o código de ética. Entre aspas, não teria nada a ver. Para você pegar uma carteirinha dessa, não é fácil. Você tem que cursar 4 anos de faculdade. Você tem que passar por uma banca de TCC, você tem que passar por várias provas, né? E por último, você tem que passar pela prova do CFC, que é o exame de suficiência. O que acontece, gente? Então, essa carteirinha ela é muito valiosa, porque a partir do momento que você consegue ela, é porque você já passou na prova, você já fez uma faculdade e você já é um profissional habilitado. Então, ela vale muito para você. Por nada, o que ela tem a ver aqui agora com a ética? Por nada eu devo perder essa valorização toda profissional por falta de ética. Então, a partir do momento que você consegue essa carteirinha, você se torna um profissional respeitado e habilitado a exercer a profissão. Eu estava olhando umas fotos do pessoal que formou no Facebook aí a menina colocou lá assim, contadora. Gente, mas não é. Enquanto você não tira, você é bacharel. Enquanto você não tira o exame de suficiência, você não é ainda considerado um contador. Então, a partir do momento que você pega essa carteirinha, dá valor. Dá valor porque eu posso garantir para vocês que muitas pessoas não conseguem pegar, tá? Não passa na prova e tem muitas outras coisas que as pessoas às vezes elas não conseguem e às vezes nem exerce a profissão, que para mim é uma judiação, porque o curso ele é de suma importância para a nossa vida, porque ele tem vários fatores que vai contribuir para a sua vida profissional. Para mim é um dos melhores cursos que tem, é o curso de contabilidade, tá? Então, essa carteirinha aí, para mim, ela vale ouro. Então, dentro dos princípios fundamentais da ética profissional, nós temos a integridade, a objetividade, a competência e o zelo profissional, a confidencialidade e o comportamento ou a nossa conduta profissional. O que seria a integridade, né? Uma pessoa íntegra, ela por si só, ela já se apresenta. Uma pessoa, tudo que ela fala é verdadeiro, as atitudes dela é inquestionável, né? Vocês devem conhecer muitas pessoas que você fala, não, o que essa pessoa falar, precisa nem é íntegra, é uma pessoa íntegra. O outro critério aqui no 2, eu tenho que ser objetiva. Né? Tem pessoas que dá volta demais e não vai em lugar nenhum.
Então, quando eu sou objetiva, eu levo uma situação clara e objetiva para qualquer pessoa, né? E verdadeira ainda. Eu preciso também ter competência e zelo profissional. Tem pessoas que é desleixado, que é desorganizado. Isso aqui a gente está falando do zelo, né, profissional. Tem pessoas que perdem documento, que perdem prazo, que esquece. Isso aí é falta de zelo profissional. E a competência, por que ela está junto? Uma pessoa competente, mesmo que ela não saiba, ela vai buscar atualizar e ela vai chegar nessa competência até ela ir, cada dia que passa, aprimorando mais. Cada dia que ela vai aprimorando, ela vai adquirindo competências, certo? E essa número 4 aqui, a confidencialidade. Gente, primeiro, tem pessoas que você não pode falar nada, 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 nada para uma pessoa que ela sai contando para todo mundo. E assim é numa empresa. A empresa, o contador, ele tem que ter um certo jogo de cintura, porque tudo que acontece ali, ele é uma pessoa que está executando, ele conhece a empresa num todo, ele conhece a parte financeira dessa empresa, tudo, ele não pode sair falando, então ele tem que ser uma pessoa de confiança, tá? E o comportamento ou a conduta profissional, né? Pessoas que realmente se apresenta, realiza tudo que faz dentro do comportamento da sua profissão. Então, esses princípios aqui faz parte da ética profissional de um contador. O que mudou? A gente não vai conseguir falar o código de ética todo, né? Mas assim, houve mudanças. Então, assim, não vai dar para falar tudo, mas eu vou focar em alguns mais importantes, né? Aqui ele fala o seguinte, ó, no capítulo aqui, ó, ele mudou algumas coisas entre deveres, vedações, permissões, tá? E porque o contador, ele tem dever e ele tem obrigação, mas ele tem direito também. Então a gente não vai conseguir falar tudo, mas a gente vai falar alguns do que a gente precisa aceitar, né? Ou entender. Por exemplo, o item 8 aqui, ó, está no Código de Ética. Nas propostas para a prestação de serviço, porque assim, quando você pega a contabilidade de uma empresa, você tem que fazer um contrato. Esse contrato, ele tem regras, né, de direitos e deveres. Agora, o Conselho Federal de Contabilidade, ele exige que você faça esse contrato de prestação de serviço, é obrigatório. E nesse contrato tem cláusulas, né? Então aqui ele fala, olha, na proposta para a prestação de serviço ainda não é o contrato. Quando eu falo em proposta, é porque eu estou oferecendo um serviço para alguma empresa. Eu devo colocar o valor de cada serviço ou do valor da minha prestação de serviço de uma maneira que até reajuste, se tiver, eu tenho que colocar. Porque depois, se acontecer alguma coisa, eu joguei claro, eu não vou tirar o cliente de uma situação difícil. Deixa eu ver aqui o que mais que tem aqui. Antigamente, não podia ter publicidade. O que é publicidade? Um anúncio, por exemplo, no jornal não podia, antigamente não podia utilizar isso. Só que com essa nova mudança do código, agora é permitido você utilizar propaganda de empresas de contabilidade, né, com natureza técnica e científica. O que você não é permitido é você barganhar honorário, por exemplo. Um exemplo, tira sua contabilidade, eu vou fazer uma propaganda. Tira sua contabilidade do escritório que ela tá, que eu vou te cobrar metade do preço. Isso aí é falta de ética e não pode, tá?
Tem aqui no item 15, aqui, ó, ele fala assim, ó, é vedado efetuar ações publicitárias ou manifestação que denigram a reputação das ciências contábeis da profissão ou dos colegas. Ou seja, eu não posso fazer nenhum tipo de publicidade para prejudicar a imagem de algum colega meu, de alguma empresa que eu trabalho, ou até mesmo da contabilidade em si. Eu não posso aceitar dentro do código de ética, e ele traz aqui, ó, por exemplo, ele citou aqui a letra A, em relação a isso que a gente está falando, né? Só um minutinho, gente. Lucas. Então, aqui, ó, ele cita, por exemplo, a letra A. Na letra A, aqui, ó, ele fala, quando você vai fazer, você deve oferecer sua capacitação e não focar na falta de conhecimento de outras pessoas. Fazer comparação depreciativas entre o seu trabalho e de outro, que é esse item aqui, ó, não pode. Eu vou fazer propaganda e eu posso, mas eu não posso falar, por exemplo, tira do seu escritório de contabilidade se ele não tá fazendo do jeito que você quer. O que acontece? Nesse caso, eu estou denegrindo a imagem de uma outra empresa de contabilidade ou até do trabalho dele. Outra coisa, desenvolver ações que iludam a boa-fé. Ou seja, enganar o cliente. Isso aqui está no código de ética, não deve fazer e você pode sofrer penalidades. Aqui, inclusive, nesse capítulo aqui, ó, que a gente está falando, ele trata dessas penalidades. Porque você fala assim, Edilurdes, mas e se eu não fizer? Tem algum problema? Se eu não fizer isso aí, vai ter algum problema? Por exemplo, se você fizer denegrir algum escritório, fizer alguma coisa errada, vai ter. Então, ele fala aqui, ó, na aplicação das sanções éticas, podem ser consideradas como atenuantes, aí ele vai citando, até a gravidade da infração. Ela pode chegar, gente, inclusive, a você perder o seu direito de exercer a profissão. Isso é igual um registro em qualquer outro órgão, como, por exemplo, um registro no Conselho de Medicina, né? Tem médico que perde o direito. Então, na contabilidade, quando você ultrapassa o código de ética profissional da contabilidade, se tiver alguma denúncia que você fez, ou se o próprio conselho descobrir que você fez alguma coisa errada, ultrapassando as normas e não aceitando e não cumprindo as normas de contabilidade, ele pode, inclusive, suspender o seu registro, te proibindo de exercer a profissão. E dependendo alguma gravidade do caso, aí pode ir para a esfera vamos dizer assim, jurídica, e você deixa de atender só no CFC, né, que é só o Conselho de Contabilidade, você pode ser, por exemplo, processada. Aí você vai para a esfera normal, que é a esfera da justiça mesmo. Então, aí você pode sofrer alguma coisa dependendo da gravidade. Por exemplo, você, o contador e o gerente tirou uma quantidade ali, você foi conivente. Você vai responder na esfera da justiça, né? Que você pode ser preso, e você também pode perder o seu mandato, né? E perder o seu direito a exercer a profissão. As infrações do Código de Ética são julgadas, em última instância, pelo Tribunal Superior de Ética e Disciplina do Conselho Federal de Contabilidade. Você vê tanto que a coisa é organizada que tem até um conselho. Aliás, tem até um tribunal para julgar. Se a sua ética ela foi
que tipo de infração, né, e de que você causou dentro dessa ética que você, de repente, não cumpriu. Então, essas infrações, se elas ultrapassar ou infringir o código de ética, você pode, provavelmente, você vai ser julgado Você viu, e ali Eduardo? eles vão Você quer determinar qual tentar? é a Eu clico penalidade. aqui, vai lá você tentar. Tá? As atribuições e o funcionamento do tribunal são estabelecidos pela resolução CFC, que quer dizer Conselho Federal de Contabilidade, de 2013. O Tribunal de Ética é composto pelo plenário, porém, antes de chegar, né, para fazer a homologação, os processos passam por exame e julgamento da Câmara de Fiscalização, Ética e Disciplina do Conselho. Gente, vocês nem sabiam disso, né? Pensa. Você tem o seu CFC, mas você deve cumprir. A gente está trabalhando aqui fora, né? Mas a gente nem sabe que qualquer coisa que infringir a lei, né, você pode ser julgada por um plenário de fiscalização, né, de homologação do CFC, tá? Então, assim, a coisa é muito mais séria do que a gente pensa e o profissional de contabilidade, ele tem que tomar muito cuidado, porque cada dia que passa, as opções para as coisas que não são convenientes, tá pior, tá? Eu não estou falando só por exemplo, de roubo, de falcatrua do contador. O contador, ele, por exemplo, para beneficiar uma empresa, ele pode mudar um balanço, ele pode mudar uma DRE e ganhar por isso. Isso aí é falta de ética, né? Porque ele está traindo a contabilidade em benefício próprio. Esse aí é um dos motivos, né, de cassação. Mas também tem quando o próprio cliente ele reclama de você. Então, por exemplo, você faz a contabilidade de uma empresa, de repente você deixou de enviar várias declarações, causando um prejuízo para essa empresa muito grande. Quando isso acontece, o próprio cliente pode te denunciar no Conselho Regional de Contabilidade ou no Conselho Federal de Contabilidade. Provavelmente, se for, por exemplo, Goiânia, ele vai te denunciar aqui no Conselho. Mas isso aí vai chegar a um ponto que ele vai para o Conselho Federal. Então, aqui fala assim, ó, conforme consta no artigo 29 da resolução, o vice-presidente da Fiscalização, Ética e Disciplina, entre suas funções, tem de submeter o Tribunal Superior de Ética e de disciplina às decisões dos processos. Então, isso aí primeiro vai para uma ética disciplinar e aí vai para o tribunal e aí até ser julgado, tá? Inclusive, aqui dentro do CFC, a gente vai falar dele ainda futuramente, nós temos uma bancada de fiscalização. Eles ficam de olho nos escritórios, nos profissionais, tá? O Código de Ética do Profissional de Contabilidade, ele é muito grande e ele é muito específico. Talvez nem vai dar para a gente concluir ele hoje, mas na próxima aula a gente conclui. Esse código de ética, ele, na realidade, o código de ética do profissional, a função dele é criar, né, para os profissionais de contabilidade, deveres, direitos e proibições. Então, assim, quando é dever para um, é direito para o outro. E também, olha, não pode isso é proibições. Então, aqui ele fala, ó, é dever do contabilista, nós temos deveres a cumprir, nós não trabalhamos, nós somos profissionais totalmente independentes. Só que a gente segue um código de ética da nossa profissão que a gente deve para eles explicações de tudo que a gente faz aqui. Eles não vão ficar ligando aqui me perguntando. Até enquanto eu estiver trabalhando dentro do que está correto, beleza. Agora, se eu fizer alguma coisa errada, aí eu tô. Aí o CFC ou o CRC, aí ele entra para me penalizar. Então, são deveres do contabilista. Olha, isso aqui é dever, não é uma opção. Ah, eu vou fazer se eu quiser. Não,
Não é assim. Eu sou obrigada a fazer. Primeiro, exercer a profissão com zelo. Exercer a profissão com zelo. O que é zelo? A gente falou nisso anteriormente. Cuidado, atenção. Porque às vezes você fala assim, zelo é limpeza. Não, se eu deixar de fazer qualquer coisa, se eu fizer qualquer coisa errada, é falta de cuidado, é falta de zelo. Inclusive, sumiu um documento. Diligência, gente, diligência, vocês vão ouvir muito essa palavra diligência agora na disciplina de perícia contábil, mas a diligência é quando você vai atrás dos fatos. Então, diligência é a busca pela verdade, é buscar o que deve para você saber que aquilo ali que você está fazendo é o correto. A honestidade, nós já falamos, eu não devo ser honesta porque eu sou um contador. Não, eu sou honesta porque eu sou honesta. E eu vou levar isso para dentro da minha profissão. E outra coisa que é muito importante é observar, um dever nosso, observar a legislação vigente e seguir ela. Ou seja, eu não posso falar, não, eu não sabia. Então, é um dever meu estudar, por isso que a contabilidade, ela é uma ciência, porque eu vou ter que estar sempre buscando, não é o que eu aprendi, ponto e acabou, não. Eu vou ter que estar sempre buscando informações para que eu nunca deixe, né, o meu cliente ser prejudicado, porque quem é o profissional que é responsável por trazer para ele todas as informações é o contador. Então, se é o contador, é uma obrigação minha. Eu tenho obrigação de conhecer a legislação. E o pior é que a legislação muda muito, tá? Então, a gente que é profissional da contabilidade, a gente tem que estar sempre buscando não deixar, né, que a coisa, que a gente erre por falta de informação, né? Aqui fala também, que eu devo resguardar o interesse dos meus clientes, né? Ou empregadores, sem prejuízo da dignidade e da minha independência profissional. O que ele está falando aqui é o seguinte: eu vou lutar sempre pelos interesses da minha empresa, que eu sou contadora. Eu falo muito aqui no meu escritório que as empresas que eu trabalho com elas é como se fossem minhas filhas, né? Eu tomo conta com o maior carinho, com o maior cuidado, com o maior zelo. Porém, o que eu não posso deixar acontecer é que esse cuidado, olha, vou até apagar aqui. Eu não posso deixar acontecer é que com esse cuidado que eu vou ter, eu vou trazer prejuízo à dignidade, à minha dignidade profissional. O que quer dizer isso? Eu vou zelar sempre pelas empresas que eu trabalho, mas desde que não entra. Por exemplo, eu estou zelando, vou dar um exemplo simples para vocês. Chega um cliente aqui e fala assim, Lourdes, eu preciso tirar um empréstimo no banco. Só que com esse balanço que você fez, eu não vou tirar. Eu preciso que você altere esse balanço para me poder conseguir esse empréstimo, para me aumentar a minha empresa. O que vai acontecer, gente? Eu estou tentando, nesse caso, quando é o interesse dele, não é? Aumentar, pegar um dinheiro no banco. A contabilidade, aqui nas normas, ela fala que é um dever meu, né? Que, é um dever resguardar os interesses do meu cliente. Porém, aqui já entrou um empecilho, porque fala, sem prejuízo à dignidade e à minha independência profissional. A partir do momento que eu vou fazer alguma coisa errada,
né? Eu vou estar na mão desse cliente. Ele vai levar um balanço que eu assinei para o banco, falando que ele tem um capital alto, falando que ele tem tanto de venda, e isso não é verdade. Então, o que vai acontecer? Eu estou trazendo um prejuízo à minha dignidade e eu estou comprometendo a minha independência profissional. Por quê? Vai que ele solta isso aí e fala assim, não, a contadora lá, eu dei um valor lá para ela e ela fez do jeitinho que eu queria. Quando ele fala isso, o que aconteceu? Eu pedi minha independência profissional. Então, tá certo, isso aqui não pode, isso aqui é uma falta de ética profissional. Mesmo buscando toda a independência, resguardar os direitos dessa empresa, eu não posso trazer nenhum prejuízo à minha dignidade e à minha independência profissional. Pessoal, na próxima aula, o que vai acontecer? Está faltando 1 minuto para acabar, a gente vai ler esse material todinho ainda nas próximas aulas. Na próxima aula, a gente vai falar da ética e da evolução, não. Provavelmente a evolução do pensamento contábil, depois que a gente falar da ética, a gente vai falar dos princípios contábeis, ok? E concluir a ética. E junto com esse material, essa semana tem um feriado, não tem? Tem, gente? Eu vou estar passando para vocês um material para vocês trabalhar em casa, ok? Tem um feriado, né? Então, beleza. Eu vou estar passando para vocês um material para vocês trabalhar em casa, ok? Mas assim, eu não sei se eu consigo isso até a nossa próxima aula, mas até sexta-feira já o material já vai estar para entregar na outra aula, material avaliativo, ok? Então, assim, eu peço para quem está entrando na aula mais tarde, depois qualquer coisa, fala comigo, porque a gente